Homero Fonseca é um dos melhores jornalistas da sua geração, né? Uma geração de grandes jornalistas, e um traço da vida intelectual e do jornalista Homero Fonseca é o seu lado biógrafo, né? Ele escreveu pelo menos 3 biografias. Uma é um perfil de Mário Mello, que é uma figura muito local, historiador, jornalista, secretário perpétuo do Instituto Histórico, Geográfico, Arqueológico Pernambucano, uma figura muito polêmica, um sujeito muito conservador e, em alguns aspectos, até reacionário, né? E que foi um homem que tem um lado muito positivo, que é um homem que nunca transigiu, sempre foi fiel aos valores e àquilo que ele acreditava. E esse perfil do Mário Mello foi escrito por Homero Fonseca, né? Numa coleção chamada Perfis Parlamentares, eu acho que o título era esse, onde foram escolhidos alguns parlamentares mais, digamos, proeminentes da vida parlamentar, do parlamento estadual aqui em Pernambuco. E entre eles estava Mário Mello, e Homero Fonseca escreveu esse livro. Já agora, na década de 10 do ano 2000, ele escreveu uma outra biografia, essa sim já bastante robusta, de um amigo seu de geração, que foi Carlos Garcia. Carlos Garcia foi um dos grandes jornalistas brasileiros, era o diretor da sucursal aqui do estado de São Paulo, no Recife. Homero Fonseca, eu posso estar enganado, mas parece que também trabalhou com o Carlos Garcia, né? E foi uma biografia mais robusta, né? Uma biografia muito boa, muito bem feita, sobre essa figura que é Carlos Garcia, e surpreendente em vários aspectos, porque diz o adágio na área do jornalismo que jornalista não deve ser notícia, a não ser quando morre. Daí, como jornalista não é notícia, quando você escreve uma biografia, você revela sempre aspectos da vida daquele jornalista que ninguém conhecia, já que ele nunca foi notícia. Você não acompanhava através dos jornais ou das revistas os seus feitos e os seus fatos pelo mundo, certo? Mas eu acho que o ponto alto dessa trajetória como biógrafo de Homero Fonseca é este livro que ele publicou este ano, Tarcísio Pereira, Todos os Livros do Mundo, né? Este livro aqui, sobre essa figura importantíssima na vida cultural do Recife, entre os anos 70, 80 e 90, que foi Tarcísio Pereira, né? Não tem ninguém da minha geração para trás que não tenha passado, que não tenha sido de alguma maneira tido contato, né, com essa figura que foi Tarcísio Pereira, dono da Livro 7, foi considerado durante muitos anos a maior livraria do país, e que eu, como estudante aqui, cheguei ao Recife aos 15 anos, né, e me deparei ali com a Livro 7, aquele universo que era a Livro 7, e onde você encontrava todo mundo que você queria encontrar, você encontrava ali na Livro 7 no final da tarde. Então, você queria se encontrar com alguém para sair, para tomar um choppzinho, vamos se encontrar na Livro 7, certo? E Homero Fonseca, o que me chamou a atenção nessa biografia, extremamente bem escrita, com o pouco tempo que ele teve para escrever, entre a morte de Tarcísio e a publicação dessa biografia, que ele lançou agora, se eu não estou enganado, agora é em agosto, último. Ele conseguiu uma quantidade imensa de depoimentos, de material sobre Tarcísio, né, revelando aspectos da vida de Tarcísio que eu praticamente desconhecia. E o que foi surpreendente nessa biografia é que Tarcísio, que morreu vítima da Covid, e como todo mundo que morreu vítima da Covid, a sociedade não pôde velar Tarcísio, né? Todo mundo foi um pouco enterrado às pressas ali, você não podia ter contato. No dia do lançamento, talvez foi um dos maiores lançamentos que eu já vi de um livro aqui no Recife. No Paço do Frevo, estava simplesmente lotado. Você mal conseguia andar dentro do Paço do Frevo pela quantidade de gente que foi prestigiar Tarcísio de um lado
e Homero Fonseca de outro. Ali, de alguma maneira, a sociedade, todos aqueles que passaram pela Livro 7, todos os leitores, gerações das mais distintas, jovens, alguns alunos meus dizendo, eu ia a Livro 7 quando tinha 6, 7 anos, estavam ali prestando aquela homenagem, por meio deste livro de Homero Fonseca, a essa figura extraordinária, central na vida cultural do Recife, da segunda metade do século XX, que foi Tarcísio Pereira. Né? Então eu acho que essa biografia, além de ser uma delícia, extremamente bem escrita, você pega e você não consegue largar, é um dos pontos altos do texto de Homero Fonseca, e um biografado que é alguém que merecia exatamente uma biografia da qualidade como esta que Homero Fonseca produziu e nos ofereceu. E aquele lançamento foi, assim, eu acho, o ponto alto da vida de Tarcísio e talvez de Homero Fonseca enquanto escritor. Não é? Porque eu acho que é invejável que você possa lançar um livro e ter aquela quantidade de gente, aquela fila quilométrica para comprar o seu livro e homenagear o seu biografado, certo? Então eu não sei se Homero ainda vai escrever biografias, mas se ele encerrasse com essa biografia Tarcísio Pereira, ele fecharia esse lado dele, biógrafo, com chave de ouro e com aquele lançamento que foi, talvez, se não foi o maior, foi um dos maiores lançamentos de livros de um autor pernambucano aqui no Recife.